Eu quero te convidar para o texto do apóstolo Paulo de Filipenses. A gente está conversando aqui sobre a fé que sustenta a vida, a fé que sustenta a nossa vida. E a gente está olhando para essa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. A gente vai seguir aqui no capítulo 1, mas dessa vez a partir do versículo 12. Semana passada e nessa semana eu estou com um desafio maior para pregar aqui, porque o maior biblista que eu conheço está aqui na igreja hoje, que eu conheço, os outros eu não conheço, os outros são de longe, que é meu amigo Lucas, que está operando o som, é um grande biblista, mas principalmente é um grande amigo, é membro da nossa igreja, só que ele fugiu para Londrina, né, Ju? Há uns 3 anos já, 3 anos já. E estão passando férias aqui em São Paulo, estão visitando a gente. E já pegaram ele para servir ali no som. Então é isso aí. O cara é doutor, mas chega aqui ele tem que trabalhar. Não é verdade? Vamos embora. Mas muito bom tê-los aqui, assim como outros visitantes da família e o restante da turma de sempre. Talvez, só explicando o termo, né, biblista, talvez se você não está familiarizado com o campo da teologia, mas é o campo da teologia que estuda com maior profundidade a própria Bíblia. Porque na teologia a gente tem o campo de teologia prática, que é pregação, aconselhamento, missões, discipulado. O campo da teologia sistemática ou dogmática, que é o campo das doutrinas, a formulação de doutrinas, e o campo da Bíblia propriamente dito, que a gente chama de bibliologia, né? E o especialista em Bíblia é o biblista, alguém que estuda as línguas originais da Bíblia, que é o grego e o hebraico, e se dedica com profundidade na análise dos textos bíblicos. No caso do Lucas, ele é um doutor nesse campo e coordena o mestrado lá na Faculdade Sul-Americana em Londrina. Vamos lá, Filipenses, capítulo 1, versículo 12. A palavra de Deus diz assim: eu quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto sou preso, mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado, e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Aguardo ansiosamente e espero em nada serem envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, eu sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Santo Espírito
que está entre nós, que habita em nós, fale conosco, encontrando lugar, Senhor, na nossa mente e no nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Bom, estamos no início do ano, a fase ainda de resoluções, o Tiago já nos provocou aqui a respeito disso. E se você não fez, eu acho que é interessante fazer. Às vezes funciona, às vezes não muito, né? Mas eu acho que quando a gente faz, especialmente quando a gente faz em diálogo, né? Em família, ou até em diálogo numa partilha com amigos, eventualmente, é interessante como a gente crava certos compromissos quando a gente compartilha. E o tema hoje é quando a vida sai do controle. Olhando para o texto e olhando para o contexto, o apóstolo Paulo, que é o último dos apóstolos, e talvez o único que assume um modelo muito específico de apostolado, que é a plantação de igrejas em várias localidades, em todo o Império Romano. Esse era o grande plano geral do apóstolo Paulo. Você pensar, qual é o planejamento do apóstolo Paulo para o ano seguinte? Me parece que o planejamento para o ano seguinte era o planejamento que ele tinha para todos os anos depois da conversão, que era plantar novas igrejas. E como é que ele fazia isso? Viajando para os lugares, pregando para as pessoas daquela cidade, identificando possíveis líderes, mentoreando e discipulando esses líderes, como ele fez com Timóteo, como ele fez com Tito, como ele fez provavelmente com Lucas e tantos outros. E ali ele estabelecia pastores para aquele lugar. Então o apostolado paulino era esse movimento de plantar igrejas no maior número de cidades possíveis e estabelecer líderes em cada igreja, pastores. Então ele viajava plantando, depois viajava de novo, às vezes visitando as igrejas que ele já havia plantado, se correspondendo com esses pastores, se correspondendo com essas igrejas, instruindo essas igrejas, né? As cartas, elas são instruções para as igrejas. É por isso que a gente tem formulações doutrinárias em cima das cartas paulinas, porque as cartas eram instruções para igrejas, instruções muito reais, muito cotidianas, muito dentro da realidade de cada igreja, e depois essas cartas iam circulando, mas num primeiro momento tinha um destino específico. Então a carta aos Filipenses é a carta para a igreja de Filipos, a igreja que se reunia na cidade de Filipos. Então esse era o plano do apóstolo Paulo, seguir viajando e plantando igreja. Esse era o projeto, esse era o chamado dele, e era isso que ele fazia. Só que no meio dessas viagens e desses percalços, havia coisas que não estavam sob seu controle. Às vezes ele faltou dinheiro, e ele ia lá fazer as tendas, fazer um trabalho manual para conseguir recurso para se autossustentar em certos momentos. Outros momentos ele tinha sustento da igreja, mas houve fase que não. Também houve momentos em que ele não conseguia embarcar por um impedimento ou por outro, e aí ele entendia que Deus estava direcionando para outro lugar. Tem aquela história do sonho, que ele tenta embarcar para um lugar, não consegue, e aí ele sonha com um varão dizendo, passa a Macedônia, ajuda-nos, e aí ele atravessa para a Macedônia, para ajudar uma outra igreja que a princípio não estava no roteiro e no plano dele. E há um momento aqui de Filipos, que é o momento mais duro e mais grave, é quando ele está preso. Em meio a essas viagens, por vezes, ele foi preso. Nos dias do apóstolo Paulo, o evangelho sofria perseguição, por alguns motivos. Um deles era que os cristãos não se curvavam a César como Deus. Naqueles tempos antigos, os reis não se contentavam em ser reis. Os imperadores não se contentavam em ser imperadores, eles queriam ser Deus. E por vezes eles se acreditavam Deus. E, como qualquer Deus, esperava a adoração de seus súditos. E era o que acontecia. Só que os cristãos, que assumiam estar debaixo do senhorio de Jesus Cristo, se recusavam a adorar um outro Deus, a adorar a César, a adorar qualquer divindade romana, a adorar qualquer outra expressão de Deus que não fosse Jesus Cristo
Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade. E isso gerava um problema grave, um problema de perseguição. Essa era uma das questões. Outras questões mais políticas, era um certo medo do império, dos cristãos se tornarem maioria e de repente conseguirem até derrubar o império. O que, de certa forma, depois aconteceu. Então, é interessante pensar que os cristãos, no começo da fé, eram considerados ateus até. Porque eles não adoravam nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de deus romano, nenhum tipo de deus grego. No mundo de tantos deuses, eles não adoravam nenhum. Parte da culpa que pesava sobre eles são ateus. E aí, um dos problemas é que na época as crenças se vem uma doença, é porque os deuses estão bravos com a gente. Se não veio a colheita devida, é porque os deuses estão bravos com a gente. E aí parte da culpa recaía sobre os cristãos, está vendo? Os cristãos não estão adorando o Deus Sol, o sol não está vindo como deveria. Os cristãos não estão adorando o Deus da chuva, a chuva não está vindo como deveria. Os cristãos não estão adorando o Deus tal, então as doenças estão sobrevindo sobre o nosso povo. E parte das acusações. Então, enfim, as acusações eram variadas contra os cristãos. E isso gerava perseguição. A perseguição na igreja, aliás, nunca deixou de existir, tá? Nunca deixou de existir. Não há um período na história que possa se dizer, neste período a igreja não foi perseguida. A igreja do Senhor Jesus sempre foi perseguida. O que muda é o contexto, a cidade, o local. Hoje, ou há muitos anos já, a gente é muito livre no Brasil quanto à nossa fé. Mas os nossos irmãos no Irã, não. Aliás, o Irã está matando um monte de gente, está tendo um monte de protesto na rua lá, e muito em função da religião. Se a gente for para a Índia, a gente está sofrendo perseguição na Índia. A Índia quer se tornar 100% hindu. Tem perseguido cristãos. Se a gente for para o mundo árabe mais radical, nem se fala quanto de notícias a gente vê a respeito. Então a igreja sempre foi perseguida. Não em todos os lugares, não em todos os países e não da mesma forma, mas de formas diferentes, em contextos diferentes e em lugares diferentes do mundo. Mas sempre a igreja sofreu perseguição. Não é porque hoje nós estamos livres aqui que a igreja é livre no mundo todo. Que não é, infelizmente. Bom, tendo dito isso, o apóstolo Paulo sofre essa perseguição e é preso muitas vezes, e no contexto aqui de Filipenses, ele está preso. Agora imagine você com o seu planejamento, 2026. Eu imagino que ninguém aqui planejou ser preso esse ano, amém? Não estamos planejando isso, né? Estamos planejando viver soltos, livres, em paz, com Deus e com as leis. Com certeza o apóstolo Paulo também não planejou ser preso. E aí é que entra o ponto. As nossas resoluções, elas precisam ter a nossa intencionalidade, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente está intencionando, aquilo que a gente quer, os motivos pelos quais a gente vai se colocar diante de Deus em oração. Mas é preciso linhas em branco para aquilo que vai acontecer que está totalmente fora do nosso controle. E há pessoas mais controladoras que piram quando a coisa sai do controle delas. Há pessoas que enlouquecem. Eu não planejei isso. Eu não planejei isso para a minha vida. Eu não planejei isso para os meus dias. Eu não planejei isso para os meus 40 anos. Eu não planejei isso para esse momento da minha vida. Eu não planejei isso para a minha paternidade ou para a minha maternidade. Eu não planejei isso para o meu casamento. Eu não planejei isso para a minha vida financeira. Eu não... E aí eu ouço isso, e às vezes pessoas em aflição, em conflito, e eu digo, eu acredito que você não planejou isso. Assim como eu sei que o apóstolo Paulo não planejou prisão. Ele planejou viagens, plantar igrejas, discipular pessoas, evangelizar. Ele não planejou ser preso. Mas aconteceu. As linhas em branco serão preenchidas exatamente por aquilo que você nem eu controlamos.
Quando vem uma doença, quando vem um desemprego, quando vem uma crise de qualquer ordem, é lógico que a gente não planejou. Aquilo aconteceu. E agora o desafio é como é que a gente vai lidar com isso que aconteceu. Às vezes as linhas em branco, pode até surgir uma coisa boa que a gente não planejou, e surgiu, e falou, nossa, surgiu aqui um emprego melhor, surgiu um aumento que eu não estava esperando, surgiu uma promoção aqui que eu nem tinha em perspectiva, que bom. Às vezes sair do nosso controle, é sair do nosso controle para o bem. Às vezes acontecem boas novidades que a gente, uau, que bom, que oportunidade, que legal, bora lá. Agora, essas a gente nem contabiliza muito. A gente fica feliz ali um pouquinho e já vai. Agora, aquelas não planejadas que dão errado, aí às vezes nos joga no chão, nos joga na lona, nos joga em depressão. A gente fica perguntando para Deus, Deus, o que eu fiz para merecer isso? Deus, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Deus, o Senhor não me ama mais, porque o Senhor me jogou nessa prisão, nesse calabouço. E eu nem preciso te dizer que a prisão dos dias do apóstolo Paulo era muito mais difícil. A prisão nunca foi boa e nunca será. Mas a prisão dos dias do apóstolo Paulo não é nem um pouco a prisão dos nossos dias. Muito, muito pior. Se hoje os direitos humanos são questionados, você imagina nos dias do apóstolo Paulo. Se existia algum resquício de direito para um preso. Há historiadores, eu falei aqui semana passada, que apontam que eles não tinham nem direito à refeição. Que eles dependiam da refeição dos visitantes. Os visitantes que iam e levavam a refeição para os seus amigos presos. Não tinha essa lei que diz que o preso tem que ter café da manhã, almoço e janta. Dentre outras barbaridades. Então, agora, a pergunta é, fugindo do nosso controle, saindo da nossa perspectiva e do nosso desejo, o que a gente vai fazer? A gente vai enlouquecer? A gente vai pirar? A gente vai bater as portas e os armários de casa? A gente vai quebrar as coisas? A gente vai fazer o quê? A gente vai brigar com Deus, a gente vai brigar com o nosso cônjuge, a gente vai sair arrumando confusão, a gente vai viver mal-humorado porque as coisas não aconteceram da forma com que a gente havia planejado? O apóstolo Paulo diz que o que aconteceu com ele, na verdade, agora estava servindo para o progresso do Evangelho. Como resultado da sua prisão, a guarda toda ficou sabendo que ele estava ali por causa de Cristo. E os irmãos ficaram mais motivados a pregar a palavra com maior determinação e destemor. Por quê? Porque à época, as pessoas que eram presas por causa do Evangelho eram consideradas mais fiéis. Se a gente está sendo preso é porque a gente está fazendo a coisa certa. Era essa a tese do cristianismo. E que continua sendo a tese do cristianismo perseguido, tá? Recentemente, eu conheço um irmão iraniano que está plantando uma igreja, a primeira igreja iraniana, aliás, igreja persa. O povo persa é o povo iraniano. Parte do Irã e grande parte do Afeganistão é persa. Fala farsi. Não são árabes, são persas. E ele está plantando uma igreja persa em São Paulo, o Adel. E a fidelidade na reunião de pastores ou de líderes no Irã é medida sobre quantas vezes o sujeito foi preso e quantos anos ele ficou na cadeia. Aquele pastor ali foi preso 5 vezes. Aquele é fiel a Deus. Aquele pastor ali ficou 8 anos preso. Aquele é mais fiel a Deus ainda que a gente. Essa é a lógica do mundo perseguido. De que quanto mais as pessoas foram presas, ou quanto mais tempo elas sofreram por causa do Evangelho, nisto se mede o seu sucesso, a sua fidelidade a Deus, o seu caráter e a força da sua fé. E nisso a igreja é fortalecida. É por isso que se diz que o sangue dos mártires
torna-se a semente do Evangelho. Aqueles que morrem em favor do Evangelho gera maior crescimento para o Evangelho. E nesses países de perseguição, a igreja cresce. Se fala hoje que uma das igrejas mais crescentes do mundo é a igreja do Irã. Cresce em meio à perseguição justamente. E o que o Paulo está dizendo é isso. Agora, será que Deus programou a prisão do apóstolo Paulo? Alguém pode pensar que sim. Deus, em sua soberania, fez uma programação de prisão para o apóstolo Paulo. Foram pelo menos 3. Na última delas, provavelmente, ele morreu lá. É possível pensar dessa forma. Mas é possível também pensar que a prisão aconteceu circunstancialmente, aleatoriamente. Mas que Deus usa as circunstâncias e a aleatoriedade da vida para também cumprir os seus propósitos. Eu tendo mais a ficar com a segunda oposição. Talvez por experiência pessoal, eu perdi um irmão com 5 anos de idade. Eu tinha 5, ele tinha 3,5. Será que Deus planejou a morte do meu irmão com 3 anos e meio por meningite? Ou será que isso foi uma circunstância da vida, dos vírus, das doenças que circulam na sociedade? Mas que Deus sim pode usar circunstâncias trágicas como essa e transformá-las na vida de qualquer pessoa e em tudo fazer cooperar para a propagação dos seus propósitos. Ou seja, Deus não necessariamente pode ter um propósito na morte, Deus não necessariamente pode ter um propósito na prisão, Deus não necessariamente tem propósito na doença, mas as circunstâncias podem ser usadas por Deus para cumprir os seus propósitos eternos e até mesmo para nos abençoar. Então, o ponto não é exatamente como você crê, se Deus programa prisões, mortes e doenças, ou se as coisas simplesmente acontecem por questões de aleatoriedade da vida. E eu acredito nas aleatoriedades da vida. O ponto principal é como é que a gente vai reagir às circunstâncias da vida. E reagir a essas que fogem ao nosso controle. Especialmente as que fogem de um jeito negativo. Porque as que fogem ao nosso controle de um jeito positivo é mais fácil, claro, a gente só vai. Opa, Deus abriu uma porta aqui, surgiu uma oportunidade, eu vou. É isso aí, glória a Deus, vai embora, seja feliz. Agora, às vezes, e por muitas vezes, o que acontece foi negativo, foi ruim, não foi uma coisa boa, não foi uma coisa que vai nos ajudar, que vai nos abençoar e que vai estar com a gente para o nosso bem. Mas ainda assim exige uma resposta adequada da nossa parte. E é infantil sentar e ficar chorando. Sentar e ficar desesperado porque algo ruim aconteceu. Obrigado, Felipe. Porque algo ruim aconteceu. Por quê? Porque as coisas ruins acontecem. O Harold Kirchner é um rabino, escreveu um livro muito interessante, Quando Coisas Ruins Acontecem às Pessoas Boas. Coisas ruins acontecem, inclusive, a pessoas boas. Assim como coisas boas acontecem também para pessoas ruins. Ou seja, há coisas muito aleatórias na vida, sem nenhum controle nosso e talvez de ninguém. Elas acontecem. E a questão é como é que a gente vai responder ao que acontece. O Jean-Paul Sartre, um filósofo existencialista, ele dizia que a grande questão da vida não é o que a vida fez com você. A grande questão da vida é o que você vai fazer com o que a vida fez com você. As circunstâncias da sua vida e as coisas que aconteceram, a partir do lugar que você nasceu, a partir da família que você tem, a partir dos relacionamentos que você estabelece, a partir da jornada profissional que você trilha,
Tem coisa boa, tem coisa ruim, as coisas se misturam. Às vezes a coisa é boa e ruim no mesmo lado e na mesma pessoa. Mas o ponto é, o que a gente faz com isso? Como é que isso nos afeta? Como é que isso nos transforma? Como é que isso nos faz crescer? A infantilidade é ficar sentado chorando, pedindo para o mundo acabar, achando que nada vai dar mais certo. Isso daí é o que o meu filho de 4 anos faz, quando um brinquedo quebra. Ele senta e chora, o mundo acabou. Quando a gente é adulto, se a coisa for grave, a gente até pode sentar e dar uma choradinha. Mas dali a pouco tem que levantar. Tem que seguir. Tem que tocar a vida. E tem que manter aqueles propósitos mais importantes e fundamentais, precisam ser mantidos. E agora, a estratégia transformada, mudada pela nova circunstância. E o apóstolo Paulo era um grande mestre nisso. Porque ele queria pregar o evangelho. Esse era o propósito fundamental. As viagens eram parte importante desse propósito. Viajar para pregar o evangelho em novos lugares. Fui preso. Não dá mais para viajar. Estou preso. Estou numa prisão. Estou num lugar específico. Estou trancado. O que eu vou fazer? Eu vou continuar no propósito principal. Eu vou continuar pregando o evangelho. Eu só vou arrumar um outro jeito. Ou seja, aquilo que sai do nosso controle não anula o nosso projeto principal. Ele só tem que transformar a estratégia. O propósito fundamental que ele tinha, que era pregar o evangelho, permanecia, agora sem viajar. Agora de dentro de uma prisão. O propósito que ele tinha de pastorear as igrejas, de instruir as igrejas, agora ele não podia estar lá pregando para os irmãos. Ele escrevia cartas. Agora ele não podia estar lá falando para a igreja. Ele escrevia as cartas. E olha o que temos hoje na Escritura. Já pensou se tirássemos as cartas da prisão? Parte importantíssima do Novo Testamento são as cartas da prisão. Filipenses é uma delas. Talvez se Paulo tivesse pregado esse tempo lá em Filipenses, não teria escrito a carta. Porque ele diria, já preguei, já disse. Já dei o recado, já aconselhei, já falei. Mas porque ele estava preso, ele escreveu a carta. E a gente tem a carta até hoje. Faz parte da Escritura Sagrada. Entende? Entende quando Deus aí trabalha nos propósitos? Para além do que ele imaginava. Será que o apóstolo Paulo imaginava que a gente já está pregando uma carta dele 2000 anos depois no Brasil? Ele estava lá na Ásia, entrando um pouco para a Europa. E hoje a gente está aqui na América, no sul da América, na América do Sul. Mas Deus guia os seus propósitos. Para além daquilo que a gente mesmo tem. Mas o ponto fundamental é, saiu do script, saiu do meu controle. Eu sou uma pessoa controladora, já fiquei com raiva, já não gostei. Mas quer saber? Eu vou manter o mesmo propósito, eu vou manter o mesmo plano. Agora sobre as novas circunstâncias. Agora com adequações necessárias dentro dessa nova realidade. É dentro dessa realidade que foi planejada, porque às vezes as realidades novas são planejadas. E mesmo planejando, a coisa não sai bem do jeito que a gente imaginava, não é verdade? Em casa, pelo menos, a gente planejou anos ter um filho. Quando a gente teve, a gente não imaginava que ia ser tão difícil. E olha que o Estevam é bonzinho, gente. Difícil é a gente aprender a ser pai e a ser mãe, né? Sim, porque mesmo dentro dos planos, a realidade também não obedece o nosso script. Deixa eu te lembrar isso. Faça os seus planos de 2026. Mas a realidade não obedecerá aos seus planos, às suas anotações. Você vai colocar lá, quero perder 10 quilos este ano.
De tanto 10 quilos que eu falei cada ano, eu já preciso perder uns 30 agora. Porque eu não fui cumprindo os 10 e fui acumulando. A balança não me obedeceu, ela não atendeu a minha expectativa. A realidade se impõe mais forte do que a nossa anotação no papel. Essa é a vida. Agora, por causa disso, então, a gente chuta o balde, abandona os planos, não planeja nada, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Bom, não é bem assim. Porque daí a coisa pode dar mais errada ainda. Então é bom ter o plano. É bom ter o script. É bom ter planos voltados aos propósitos fundamentais e principais. Mas é bom saber que a realidade se impõe para além daquilo que planejamos. E que nós precisamos estar prontos a responder às novas realidades que surgem. As realidades planejadas, que acontecem não bem do jeito que a gente planejou, e pior, as realidades não planejadas, como uma prisão no meio do percurso. O ponto é não sair do propósito. E mais, crer que Deus está com você no meio da crise e no meio da coisa que deu errado. Paulo não tinha dúvidas do quanto Cristo estava com ele, do quanto a missão dele no Evangelho, ele estava no caminho certo, ele não estava fazendo nada errado. Ele não estava fora do propósito, ele não estava fora da visão, ele não estava fazendo coisa errada, ele não tinha pecado. Não, ele foi preso. Porque ele estava num contexto de perseguição, então os cristãos eventualmente eram presos, e ele foi um. Ponto. É isso que aconteceu. Agora, como é que ele responde a isso? Ele responde a isso com fidelidade a Deus e ao Evangelho. Ele move essa circunstância e ele trabalha esse olhar dizendo: isso aqui vai cooperar com o meu propósito, isso aqui não vai me parar. Isso aqui não vai me fazer desviar, fugir do meu propósito. Pelo contrário, eu vou transformar o jeito, o método, o contexto, mas eu vou me manter no mesmo propósito. Eu vou transformar o meu olhar diante dessa realidade que me cerca, mas eu vou manter-me no mesmo propósito. Eu vou me manter naquele mesmo chamado que Deus me deu. Eu vou manter aquilo que é mais importante para mim. E aí surgem outras coisas fora do controle, que ele fala assim: tem um pessoal aí pregando o evangelho com ambição egoísta, sem sinceridade, enquanto eu estou preso, e eles acham que isso está me causando mais sofrimento. Quer saber? Eu não estou nem aí com eles. Aliás, eu estou aí sim, eu quero mais é que o evangelho seja pregado. Se eles estão com motivação boa ou ruim, o problema é deles. Isso mostra que desde o início havia também as motivações erradas. Haviam também os falsos mestres, haviam também aqueles que queriam se escorar ou explorar do evangelho, havia também ensinos equivocados, havia de tudo. E o apóstolo Paulo dizia: eles acham que eles estão fazendo mal para mim? Porque eu sei que eles são egoístas, eu sei que eles estão pregando a Cristo para ter algum benefício neste mundo. Deixa eles, deixa Cristo ser pregado, deixa rolar. Porque a questão não é a respeito da vida dos outros, e se eu não tenho um controle sobre a minha própria vida, como é que eu vou ter controle da vida dos outros? Quantas pessoas sofrem porque elas querem controlar a vida dos outros? Elas querem transformar a vida do outro sem conseguir transformar a delas mesmas. Elas querem cuidar de tudo à sua volta, sem dar conta nem de cuidar de si mesma. Minha mãe tem uma frase que eu acho que ela mesma não põe muito em prática, mas tudo bem, que é: o que não tem remédio, remediado está. Não há remédio para a decisão do outro.
Não há remédio diante daquilo que o outro decide, diante daquilo que o outro faz. Se não há remédio, remediado está, não tem jeito. Não dá para eu ficar sofrendo com isso. Não dá para eu ficar me martirizando com isso. Não dá para eu ficar me preocupando com isso. Eu não tenho um controle absoluto, nenhum, sobre a vida de um outro adulto. Eu tenho como combinar certas coisas, negociar com meu cônjuge em casa. Eu tenho como aconselhar as minhas ovelhas, os meus amigos. Mas a decisão que você toma como adulto, não tem nenhuma. Às vezes os pais querem tomar decisão pelos filhos maiores de idade. É só sofrimento, porque eles têm que aprender a decidir por eles. Tem que aconselhar? Tem. Tem que conversar? Tem. Tem que instruir? Tem. Tem que orar? Tem. Mas decidir, a decisão é de cada adulto. E a gente não pode controlar. E a motivação do coração para cada decisão, pior ainda. Como é que a gente julga? A sua motivação está errada. Você está dando oferta aqui, mas a sua motivação está errada. Ou você não está dando e a sua motivação... Não dá. Em absoluto. E Paulo está dizendo, ó, eu não estou nem aí com eles. Deixa eles pregando o evangelho aí, com motivação boa ou ruim. Tipo, Deus vai julgar. Deus sabe. Não é eu que sei. Não é eu que controlo. Eu controlo malemar a minha motivação. E às vezes a minha motivação pode me enganar. A Bíblia fala que enganoso é o coração humano. Quem o conhecerá? A Bíblia diz que maldito o homem que confia no próprio homem. E quando fala esse texto, está falando do próprio contexto do homem confiar em si mesmo. Porque às vezes a gente não se trai, né? A gente fala, este ano eu vou fazer academia todo dia. E aí na primeira semana do ano a gente já se traiu. A gente já se enganou a nós mesmos. Quanto mais enganar os outros. A gente não tem controle sobre certas coisas. E mesmo tendo controle, a gente não consegue executar certas coisas que estão até na nossa mão. Então Paulo diz, deixa eles. Deixa eles. Eles não estão me fazendo nada de mal. Pelo contrário, eu estou feliz porque eles estão pregando o evangelho. Ah, mas eles estão pregando o evangelho e estão tirando o dinheiro das pessoas. Deixa eles pregar o evangelho. Quando as pessoas souberem da verdade, as pessoas vão sair de lá, vão procurar outro lugar. Deixa eles. Eles vão prestar contas a Deus. E ele diz, de fato eu continuarei a me alegrar, pois sei que o que me aconteceu resultará para a minha libertação, e na verdade resultará para a minha salvação, numa outra tradução. Graças às orações de vocês, ao auxílio do Espírito de Deus, aguardo ansiosamente em que nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo. Quer pela minha vida, quer pela minha morte. Sim, a prisão podia ser uma sentença de morte. Os romanos poderiam matar um prisioneiro quando acharem que era devido. E ele diz, eu vou glorificar a Deus na minha vida, no meu corpo. Vivendo ou morrendo. Porque a questão é a minha fidelidade. A minha fidelidade a Deus, a minha fidelidade aos meus propósitos, a minha fidelidade à minha família, a minha fidelidade diante do que eu vivi até aqui. Eu vou glorificar a Deus. E ele diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu sei para onde eu vou. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu estou em paz. Se eu viver, eu vou viver para Cristo. E se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Difícil essa maturidade de fé, né? Mas essa deve ser a nossa busca. Buscar um nível de maturidade de fé que diante da morte a gente não se desespere. Que diante da morte a gente esteja em paz.
Porque Deus está conosco. E para onde a gente vai, é para estar com Ele. E é horrível, né? Pessoas se debatendo diante da morte, ou com medo, porque não tem certeza para onde vão. Se estão com Deus, se estão com o diabo, com quem que elas estão e para onde elas vão. E mais ainda, pessoas morrendo de remorso e arrependimento, de 1000 coisas que era para ter feito e não fez, de 1000 confusões que era para ter resolvido e não resolveu, de 1000 inimizades que estabeleceu no mundo, e agora vai morrer, e aí? 1000 segredos que não podem ser sabidos por ninguém, mas que agora vai morrer e vai se saber dos inúmeros segredos. Essa morte vai ser muito angustiante. Vai ser muito angustiante essa morte. Mas, por misericórdia de Deus, quando eu tive uma experiência de quase morte, eu acho que foi uma experiência interessante, porque eu acho que eu estava em paz. Estava com medo de morrer, não queria morrer, na época da Covid. Mas eu estava em paz, porque eu não conseguia me lembrar de um grande segredo que não podia ser descoberto. Eu não conseguia me lembrar de um grande arrependimento, porque eu casei com a mulher que eu amo, porque eu fui pai e era um sonho desde sempre ser pai, porque eu plantei uma igreja e a gente está vivendo como igreja. Então, de verdade, eu estava muito em paz. Falei com a tesoureira da igreja sobre o meu convênio fúnebre, organizando as coisas já, porque eu achava que realmente eu ia morrer. Mas eu estava muito em paz, de verdade. Porque eu dizia, Deus, podia ter sido melhor? Podia. Sempre pode ser melhor, né? Posso ser o melhor pastor, posso ser o melhor pai, posso ser o melhor marido, posso. E é bom que eu queira melhorando. Mas arrependido, constrangido, envergonhado, com segredo, com questões com as pessoas, com situações sem resolver, com briga, com confusão, zero, em paz. Partiria numa boa em paz. E eu acho que esse é uma experiência de fé muito interessante para saber como é que a gente está vivendo. E se a gente está em paz, para se morrer, estar em paz com Cristo, e se viver, continuar servindo a Cristo. E era isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Para mim, o morrer é lucro, o viver é Cristo. Está tudo certo. E ele fala, até que eu queria partir, mas por vocês é melhor eu ficar, do tipo, tem muita coisa para a gente fazer junto ainda. Então, eu acho que eu vou ficar, ele diz. Para o seu progresso, para o progresso de vocês, para a gente seguir. Eu não tenho controle sobre a minha vida. A Bíblia fala, quem de vocês, por qualquer preocupação que tenha, pode acrescentar um fio de cabelo à sua cabeça? Salvo por implante, né, Tiago? Aí a gente pode acrescentar alguns fios. Quem de vocês pode acrescentar 1 centímetro à sua altura? Eu até que tentei, mas não deu certo. A gente não pode, a gente não controla, a gente não sabe. Então a gente planeja para que tudo aconteça conforme o planejado. Mas a gente sabe que as coisas não acontecerão conforme o planejado. E tudo bem. E tudo bem, porque a convicção maior tem que ser, Deus está comigo. Na liberdade e na prisão. Deus está comigo quando tudo dá certo e quando tudo dá errado. Deus está comigo se eu morrer hoje ou se eu morrer com 100 anos. Deus está comigo. Isso precisa bastar. E os meus propósitos com Ele permanecem firmes.
As circunstâncias vão mudar, as coisas vão acontecer, as aleatoriedades da vida vão me atingir, ou mesmo os planos de Deus sobre mim podem ser muito diferentes do que dos meus mesmos. Mas no final, Deus está comigo. Eu estou com Deus. E é isso que importa. A velha frase, já clichê, que mais importante do que a guerra é quem está do nosso lado na trincheira, vale muito para a nossa relação com Deus. Quando é que você vai para o céu? Não sei. Eu sei que eu estou com Deus. Então, se eu vivo com Deus aqui, eu vou viver com Ele eternamente. Ponto. O meu negócio é a minha companhia. Minha companhia é com Jesus. Onde Jesus estiver, eu quero estar. Ele diz: onde eu estou, vocês estarão também. E está tudo certo. E vai ter rua de ouro, vai ter... Não sei. Meu negócio é que vai ser com Jesus. Eu vou estar com Jesus. Se o céu vai ser um grande lixão, ou se vai ser um lugar de rua de ouro, eu não sei. Eu vou estar com Jesus. E se eu estiver com Jesus, eu vou estar bem. Esse é o meu ponto. Com quem eu estou? Eu estou com Ele, e mais do que eu estar com Ele, Ele está comigo. Quando eu solto a mão dEle, Ele segura no meu braço. Ele me sustenta. E aí a gente vai para a vida novamente, a gente vai para a luta novamente. Quando Paulo saiu, ele continuou pregando. Quando ele tinha a oportunidade de fugir da prisão, ele também fugiu. E ele continuou pregando, e quando ele foi preso, ele continuou pregando preso. Ele seguiu nos seus propósitos. Portanto, eu queria passar aqui só para não esquecer do finalzinho. E o ponto é esse. Você que está tentando controlar aquilo que não está nas suas mãos, abre mão. Para de sofrer à toa. Para de querer controlar aquilo que não está nas suas mãos. Controle sim aquilo que você pode fazer. A sua determinação, a sua disciplina é muito importante. E você deve persistir nela, sabendo que isso não basta. Que a vida não é só o seu controle, a sua determinação, a sua disciplina. Coisas fugirão das suas mãos. Então tenha consciência disso para não se desesperar depois. As perdas que você está tentando entender, é válido tentar entender, mas tem coisas que não tem explicação, eu já falei. Eu briguei muito com Deus quando meu irmão morreu. Por quê? Até hoje eu não sei por quê. Já ouvi vários discursos, já ouvi várias explicações teológicas, filosóficas, sentimentais. Nenhuma delas me convenceu. Nenhuma resposta para mim foi plausível. Uma mãe perder um filho com 3 anos de idade. Nenhuma resposta me convence de uma mãe perder um filho em qualquer idade. Nada me convence de que há uma resposta para isso. Eu confio em Deus e minha vida está com Ele, e depois, quem sabe, um dia a gente entende. A minha fé não pode depender de circunstâncias favoráveis. Essa é a grande lição do apóstolo Paulo. O tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, posso viver qualquer circunstância, Deus continua me fortalecendo. O apóstolo Paulo fala: posso ter em abundância, como em alguns momentos ele teve em abundância, posso padecer necessidade, como em alguns momentos ele teve necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Sabe a pessoa que muda conforme a circunstância? Foi promovida é uma pessoa, está desempregada é outra pessoa. É uma bipolaridade estranha, né? É até difícil de conviver. Não, a gente é a mesma pessoa. Às vezes dá certo, às vezes dá errado. E em que a sua vida encontra sentido hoje? Porque isso sim é importante. Esse é o núcleo duro de qualquer plano. Qual é o meu propósito de fato? O que é mais importante na minha vida e para o que eu estou vivendo?
As coisas que eu pensava quando eu estava para morrer era: como é que vai ficar meu filho, que tinha 20 dias de nascido, minha esposa viúva com a criança de 20 dias, e a igreja que ainda era muito nova. Eu tinha essas preocupações. Essas coisas conferem sentido para a minha vida. A minha esposa, meu filho, minha igreja conferem sentido para a minha vida. Se tirar essas coisas de mim, vai ficar difícil. Essas coisas conferem sentido profundo. Mas o mais profundo dessas coisas ainda é o Deus a quem eu sirvo. E nisso eu estava muito em paz. O Deus a quem eu sirvo está comigo. E eu estou com Ele. Estou em paz. Estou bem porque eu estou em paz. Uma das minhas orações do final era essa: Deus, estou em paz. Estou em paz. É isso. E aí, se a gente tem esse sentido, a gente enfrenta as outras coisas. O Nietzsche dizia, né? Só quem sabe o como da vida dá conta de enfrentar. Aliás, só quem sabe o porquê da vida dá conta de enfrentar o como. Se você sabe o porquê da sua existência, você enfrenta qualquer como. Como você vai viver? Porque você sabe o porquê. O que é mais importante. O que é mais fundamental. E é nisso que a gente tem que calcar a nossa vida, a nossa existência. Amém? Vamos orar? Fique de pé um pouquinho. Ah, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. E, Pai, nos ensine a abrir mão daquilo que é impossível de controlar. Nos ensine a não sofrer, Senhor, pelo imponderável, pelo incontrolável, mas sim entregar tudo nas Tuas mãos. Descansar de fato, de que o Senhor está cuidando de nós, principalmente naquilo que a gente não tem controle. Que só o Senhor sabe de todas as coisas, nós não. Deus, nos dá forças para agir de forma certa nas coisas que a gente sabe que tem que fazer. Nessas que a gente pode planejar, nessas que a gente pode se estruturar, nessas que a gente pode e deve controlar. Que a gente tenha força, disciplina para fazê-lo, Senhor. E que em tudo a Tua mão esteja conosco e nós estejamos contigo. Que o nosso propósito permaneça em toda e qualquer circunstância. Em 2026, por toda a nossa vida. Não deixe a gente se perder, Senhor, da Tua presença, dos propósitos da nossa existência. Porque se estivermos contigo, temos tudo. Temos tudo no Senhor, tudo que precisamos. Nos acompanhe, Pai, nessa jornada da vida, desse 2026. Em nome de Jesus. Amém.